Agora a gente vai ver a classificação doutrinária do artigo 197 pelas características dele já analisadas. Então, a gente tem que o artigo 197 é um crime comum, um crime material, doloso, praticado de forma livre, unissubjetivo, plurissubsistente, permanente, de concurso material obrigatório e um crime de menor potencial ofensivo. Vamos ver brevemente o que significa cada uma dessas nomenclaturas, cada uma dessas classificações, e essa explicação vai facilitar a compreensão dos próximos delitos. Ser crime comum está diretamente relacionado à classificação quanto ao agente. Quanto ao agente, o crime pode ser comum, próprio ou de mão própria. O comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. O próprio é aquele que o tipo penal determina alguma qualificação específica do agente. E o de mão própria é ainda mais específico, que determina que o próprio agente com aquelas características haja na conduta delitiva. O crime material é uma classificação que está relacionada com o resultado. Essa classificação abarca outras modalidades. O crime ele pode ser material, formal ou de mera conduta. O crime material é aquele que descreve uma conduta, mas que para a sua consumação determina que o resultado naturalístico ocorra no mundo fático. Então, há a descrição da conduta e para se considerar o crime consumado, é necessária a verificação do resultado naturalístico. Já o crime formal é aquele em que há a descrição da conduta e que o resultado naturalístico, a apreciação do resultado no mundo dos fatos, não se faz necessária para o reconhecimento da consumação. E já os crimes de mera conduta são aqueles que o próprio ato de praticar a conduta descrita já são suficientes para considerar o crime consumado. O crime é doloso, não há modalidade culposa. A gente sabe que para haver modalidade culposa é necessária expressa previsão legal no tipo penal. Então, como não há essa previsão, o crime só é praticado na forma dolosa. O crime é praticado de forma livre, ou seja, de qualquer forma, né? Os crimes praticados de forma livre se contrapõem aos crimes praticados de forma vinculada, que são aqueles em que o tipo penal estabelece a forma como a conduta deve ser realizada para que haja um enquadramento no tipo penal. Um exemplo fácil de verificar esse tipo de crime de forma vinculada é o artigo 149 do Código Penal, que prevê a redução à condição análoga de escravo. E o tipo traz algumas condutas que, uma vez praticadas, fazem com que se enquadre no crime do artigo 149. Aqui, no artigo que a gente está estudando, que é o 197 do Código Penal, o crime é praticado de forma livre. Qualquer conduta pode se enquadrar no objeto de violação previsto no artigo. Em regra, o crime é plurissubsistente, é necessário mais de uma pessoa, plurissubsistente, porque ele se realiza através de uma sequência de atos. O crime plurissubsistente se contrapõe ao unissubsistente, que é aquele que um único ato é capaz de praticar a conduta e levar à sua consumação. A importância dessa classificação está na possibilidade ou não de reconhecimento de tentativa do tipo penal. Então, o crime plurissubsistente é aquele em que a conduta pode ser fracionada em vários atos, é possível o reconhecimento da tentativa. Já o crime unissubsistente, não. Como a conduta é perpetrada apenas por um ato, não é possível o reconhecimento da tentativa. O crime é unissubjetivo, porque basta uma única pessoa praticar a conduta para a realização dele. O crime unissubjetivo se contrapõe ao plurissubjetivo, que é aquele onde há necessidade de participação de mais de um agente para a configuração do tipo penal. Um exemplo de crime plurissubjetivo é o crime de associação criminosa, por exemplo, que apenas uma pessoa não consegue praticar. É necessária a reunião de pelo menos 3 pessoas para o enquadramento no tipo penal. O crime é na modalidade permanente, porque a sua consumação se prolonga no tempo, se protrai no tempo, enquanto está sendo realizada a parede ou algum outro verbo núcleo do tipo nesse sentido, ele está sendo consumado. Essa classificação se contrapõe ao crime instantâneo, em que a consumação se dá em um momento específico na linha do tempo.
O crime permanente se protrai no tempo. Enquanto está sendo praticado, ele está sendo consumado. Ele é de concurso material obrigatório. O tipo do artigo 197 prevê que, além da pena que foi prevista no preceito secundário para aquela conduta, há a imposição também das penas previstas para a violência. Então, o legislador impôs aqui um concurso material necessário. O agente será punido pelo artigo 197 e também pela pena prevista para a violência que foi causada, que foi praticada. Então, há um crime de concurso material necessário. E, por fim, é um crime de menor potencial ofensivo. Os crimes de menor potencial ofensivo são aqueles descritos no artigo 61 da Lei 9.099 e que trazem a pena máxima não superior a 2 anos. Esses crimes que se enquadram nessa categoria são considerados de menor potencial ofensivo, e essa classificação é importante porque serão eles julgados e processados a partir do rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099. E também atraem para si a possibilidade de aplicação de despenalizadoras, como a transação penal e a suspensão condicional do processo. No próximo vídeo, então, a gente vai ver a análise do artigo 198 do Código Penal.